Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Acharam aí? Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado, para que não vos alarmades. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são um sinal do princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, igreja? Repete comigo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode tomar o seu lugar. Eu quero trazer hoje uma palavra diante dos ocorridos dos últimos dias aí. E é claro que muitos devem estar sabendo, acompanhando os noticiários, né? A respeito desse vírus aí, né? Que está fazendo uma devassa praticamente em todo o mundo. E obviamente, nesse momento, muitos começam a lembrar. E realmente Jesus avisou de todas essas coisas. Aqui nessa palavra, quando nós vemos aqui que nesses últimos dias haveria guerras, pestes, terremotos em vários lugares, essa palavra pestes aí obviamente está incluso tudo isso que nós estamos vivenciando nesses dias. Mas eu quero pegar essa palavra porque começamos a olhar um ponto e vamos aproveitar, né, esse período para lembrar do que Jesus disse, porque há vários sinais que Jesus colocou e dizendo aqui que haveria de marcar o início do fim. A hora que nós falamos fim dos tempos, eu já citei aqui em uma outra ministração, em uma outra palavra, não é o fim da humanidade sobre a face da terra, não é ainda. A hora que fala fim dos tempos, é o fim da igreja aqui na terra. Amém, meus irmãos? Onde será arrebatada, Jesus voltará, como disse, e será para todo aquele que crê. E se você se diz cristão, se nós dizemos que somos cristãos, nós não podemos negligenciar de que Jesus, da mesma maneira que subiu, voltará, de maneira visível e palpável. Amém, meus irmãos? Mesmo que na nossa cabeça agora é uma coisa que não tem como entender. Meus irmãos, o nosso Deus é Deus do impossível, é Deus que faz. E no mesmo lugar de onde ele subiu, ele descerá. Amém? Obviamente em Israel, ali no Monte das Oliveiras, e onde também aconteceu parte disso que nós acabamos de ler. Então, obviamente eu quero deixar claro aqui, o próprio Senhor nos falou que não tem como, é impossível, ninguém na face da terra pode predizer, falar assim, olha, Jesus vai voltar amanhã, tal dia, tal hora, marcar dia, hora, coisa assim. De maneira alguma, ninguém pode fazer isso. Muitos homens que fizeram isso no decorrer da história foram humilhados e se deram mal, porque realmente
não acontecerá dessa maneira. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus, usou de várias maneiras para nos ensinar a respeito desse final dos tempos, da sua vinda gloriosa, da ressurreição daqueles que já dormem em Cristo, ou do arrebatamento da igreja que dar-se-á praticamente no mesmo período. Então nós vamos entender. E ele falou, por exemplo, se um pai de família soubesse a hora e o momento que o ladrão viesse, seria muito mais fácil. Amém, igreja? Em outra passagem ele também usa de uma outra maneira de exemplificar. A volta será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É algo imprevisível, não tem como você declarar, vai sair aqui, vai parar lá. Não tem como. Então, nós não vamos, obviamente, nem quero estar marcando dia, hora, momento, coisa da vinda de Jesus. Porém, há algo importante que temos que falar e o Senhor Jesus colocou aqui. Obviamente, nós vamos estar vendo, ele falou de vários sinais que diz a respeito do princípio do fim. Fala assim, princípio do fim. Quer dizer, quando está chegando próximo daquilo que podemos dizer como fim. E aqui não é para assustar, para ter medo, para nada disso, porém tomarmos posse da palavra do Senhor. Esse texto começa quando Jesus está saindo do templo, e junto com seus discípulos e no meio da multidão, os discípulos chamam Jesus e falam assim, mestre, vem cá, vem dar uma olhada nesse templo. Estávamos falando do templo na época de Jesus, o templo que foi reformado por Herodes, e realmente deixaram uma coisa muito bonita, magnífica e etc. E ele fala e mostra, os discípulos começam a mostrar, olha só que maravilha, olha que coisa maravilhosa, olha o esplendor dessa estrutura, de tudo isso aqui. E Jesus fala no verso 2 algo interessante, onde ele começa já a explanar aquilo que ele tinha. No verso 2 ele diz assim, ele porém lhe respondeu, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele já fala ali de algo, fala assim, olha, tudo isso que vocês acham que é bonito, grandioso, eu vou dizer para vocês, não ficará pedra sobre pedra. E realmente, isso que Jesus disse, aconteceu. E ele já havia dito isso um pouco antes. Vai comigo rapidinho, Evangelho de Lucas, vamos dar uma folhada aqui. Quando ele entrou em Jerusalém, de uma maneira triunfal, aonde todos o declararam como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, em certas coisas ele é mais detalhista. Capítulo 19, a partir do verso 41. Aqui Jesus, antes de entrar em Jerusalém e ser declarado pelo povo como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ele chora sobre Jerusalém. E aqui a partir do capítulo 19, verso 41. Quando ia chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesse, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Amém? Isso aqui aconteceu praticamente 2 anos e pouco antes da palavra que acabamos de ler aqui, em que Jesus fala a respeito do templo. Então ele fala que não ficaria Jerusalém pedra sobre pedra, porque não reconheceu o dia da visitação. A visitação de quem, igreja? Do Messias, o Cristo, o Salvador. Falou, olha, vocês não estão enxergando, vocês estão jogando fora a paz que é para vocês. E depois, passado 2 anos e pouco, ele volta e diz a mesma coisa agora a respeito do templo. Não ficará pedra sobre pedra. E o interessante é que no ano 70, logo depois que Jesus fala estas palavras, no ano 70 o templo é derrubado pelo general Tito, pelo domínio romano, porque eles fizeram um levante. E ali eles entraram e derrubaram, destruíram, e o templo realmente não ficou sobre pedra.
E algo interessante, a palavra nos mostra, os judeus, por exemplo, até hoje, ficaram somente com aquele muro, um muro de arrimo, chamado Muro das Lamentações. Ali eles choram e se lamentam pela perda do templo, inclusive depois de uma negociação que fizeram, que perderam até o local para uma mesquita árabe. E interessante que não é coincidência, porque para Deus não existe coincidência. 2 vezes o templo foi destruído na antiga aliança, até o tempo de Jesus, esse período, 2 vezes foi destruído. E o interessante é que as 2 vezes que foi destruído, uma delas foi através de Nabucodonosor, e chegou ali, destruiu o templo, porque pelo pecado, pela falta do povo, pela sua idolatria e tudo aquilo que eles estavam fazendo, e não prestavam atenção no que os profetas e homens de Deus estavam falando e dizendo, e o templo foi destruído. E o interessante é que, primeira vez pela idolatria, a segunda vez por não reconhecer Jesus como o Messias e como o Senhor. E o mais interessante, até hoje os judeus choram no dia em que o templo foi destruído, porque as 2 vezes, num espaço de quase 1500 anos, as 2 vezes o templo foi destruído no mesmo dia no calendário hebraico. Não é coincidência, é Deus mostrando que Ele faz, e que nada do que Ele diz, nenhuma vírgula cairá por terra. Esse dia é chamado em hebraico de Tisha B'Av, o choro pela perda. E olha só que interessante, no mesmo dia, e eles estavam mostrando aí o templo, achando que é uma coisa que jamais seria destruído. Alguns anos atrás, não faz muito tempo, acho que mais ou menos em 2018, teve um terremoto lá, e caiu uma pedra daquele Muro das Lamentações, uma das pedras lá de cima, e foi um auê, graças a Deus não atingiu ninguém lá embaixo, e aquela pedra pesava quase 800 quilos, todos ficaram espantados, e as reportagens falam e mostram, uma das pedras de baixo, pelo cálculo que foi feito, uma das primeiras embaixo, ela deve pesar mais de 680 toneladas. Aí dá para vocês terem uma ideia da grandiosidade do templo. Nós estamos falando somente do muro de arrimo, do que mantém o platô. Mas aqui eu quero pegar com vocês, que Jesus, ele começa então a mostrar algo. E diante dos ocorridos, hoje em dia está todo mundo aí preocupado, falando, o coronavírus, isso, aquilo, realmente, e Jesus avisou, já recebi mensagens pelo celular, por e-mail, pastor, é o final dos tempos. Sim! É um dos pontos, mas hoje eu quero estar meditando com vocês, porque Jesus falou várias coisas aqui. Não é só a respeito de pestes e coisas em que o homem não tem o domínio. É isso, uma coisa que o homem não tem o domínio, como outras já passaram pela nossa história da humanidade. Porém, nós vemos que está cada vez mais potencializado cada uma das coisas que Jesus falou aqui. Amém? Depois dessa passagem dele falar da destruição do templo, ele continua andando, atravessa o vale de Jezrael e sobe agora no Monte das Oliveiras, de frente com a entrada principal do templo. E agora vem o versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Obviamente que Jesus já estava falando a respeito de que ele voltaria, da sua vinda, e aquilo que nós estamos aguardando até hoje, e agora em particular, ou seja, já não estava mais no meio da multidão. Os discípulos chegam a ele e falam assim, Jesus, fala com a gente, mostra que sinais haverá. E o interessante é que, de maneira alguma, momento algum, Jesus tentou enganar ou deixar para depois, isso é um assunto mais para frente. Ele não falou assim, uma resposta mais ou menos desse tipo, existem outras prioridades para vocês agora, nós temos outras coisas para fazerem, não se preocupem com esse ponto agora. Não, da maneira como a pergunta foi objetiva,
Ele respondeu de maneira objetiva para os seus discípulos e para nós que somos discípulos do Senhor hoje. Amém, meus irmãos? Ele não ficou com meio termos, com mais ou menos, apalpando. Ele foi objetivo na sua resposta. Vocês querem saber? Falarei para vocês. Agora não estamos mais no meio da multidão, estamos nós e os discípulos. E aqui ele começa. Versículo 4. Quero estar vendo com vocês. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Fala assim: ninguém deve nos enganar. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: vocês querem os sinais? Dos sinais dos tempos? Então eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que vai acontecer é espírito de engano, é tentar enganar o meu povo, é estar enganando. Esse é o primeiro ponto. Ele já começa e Jesus fala de maneira objetiva, e foi para aquele tempo, foi para aqueles que estavam com ele, e é para nós hoje. Primeira coisa que é sinal de que estamos próximo do fim dos tempos: espírito de engano. E se você parar para analisar, nunca houve tanto espírito de engano como tem tido ultimamente. No meio da igreja, no meio do povo, o povo tem sido enganado, o povo tem sido ludibriado, no natural, no espiritual. O povo, a igreja do Senhor tem sido enganada, e nós vemos já esse ponto. E nós vamos analisar cada um deles. Continuando, versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém, meus irmãos? Versículo 11, inclusive Jesus usa de redundância aqui. Surgirão, versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja bem, olha aqui que ele fala: muitos serão enganados. Então o espírito de engano nós temos que ficar atento. Muitos vão dizer: eu sou o Cristo. E eu quero falar aqui, pode ser que muitos estejam aí pensando, falando: não, de maneira alguma, pastor, jamais serei enganado. Eu dou até risada quando eu vejo na televisão o Henrique Cristo. Já viu o Henrique Cristo? Eu vim dos ares, desci no avião. Não está falando de coisa desse jeito, de maneira alguma. Ele não está falando de coisas que é algo assim, para enganar, coisas pequenas e aqueles. Ele está falando de coisas, de espírito de engano, de habilidade do inimigo em manipular e enganar. Nunca na história da igreja houve tantas seitas e igrejas falsas, em que misturam o evangelho da salvação, o evangelho com outras doutrinas, para agradar a homens, e isso tudo é espírito de engano no meio do povo. Aqui, a hora que fala, muitos vão dizer: eu sou o Cristo. Vamos entender a palavra Cristo. Eu quero que você entenda, Cristo não é sobrenome. Jesus Cristo da Silva. Nós precisamos entender os princípios. A palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus. Ele era conhecido como Jesus, usando da mesma maneira como ser humano, Jesus de Nazaré, que usavam muito aquele tempo para dizer de onde ele veio, de onde ele nasceu, qual era a sua cidade. Nasceu não, qual era a sua cidade onde ele morava. Ou então, Jesus, filho do carpinteiro, José, isso, aquilo. Então, usavam muito disso. Mas a palavra Cristo quer dizer Salvador, o Messias. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos de Cristo, nós precisamos entender o princípio. Ele é o Messias, o Salvador. E quando nós falamos, nós precisamos entender a grandiosidade dessa palavra, porque nós fazemos parte desse corpo. A palavra é muito bem clara, e Jesus falou: olha, a igreja é o corpo místico de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias. Então quando diz que muitos falarão: eu sou o Cristo, não é necessariamente falando e vir naquele biotipo, aquela maneira, aquela barba, isso, olhos azuis, etc., com uma coroa na cabeça, quer falsa ou verdadeira, e querer dizer e andar com umas roupas parecidas como era. Nem sabemos se era dessa maneira. Mas ele está dizendo: muitos virão e dirão: eu sou o Cristo. Ele está dizendo o seguinte: muitos serão falsos corpos de Cristo.
Muitos falarão. Essa é a igreja certa. Isso é espírito de engano. E quando você ouvir essas coisas, o Senhor falou: se prepara, que o relógio já está batendo aos últimos minutos. Então, aqui, podemos interpretar como dizer eu sou o Cristo, que dizer que, certo dia, ouvi uma reportagem de uma igreja no Rio de Janeiro, dizendo que Jesus já voltou e que está lá na igreja deles. Falar assim: opa, então tem coisa errada, porque todos verão e será todo mundo. Então, pera lá, só eles viram, só. Então, obviamente que aí, como diz, é grosseiro, é uma coisa grosseira. Mas, acima de tudo, o que ele está falando, prestem atenção: muitas igrejas, ou Cristo, corpo de Cristo, falarão: eu sou o Cristo, a salvação está aqui, a salvação está nessa placa, Igreja do Maurício nos últimos dias. Misericórdia. Ou saia de lá, venha para cá, porque aqui tem a verdade. Sendo que a verdade é uma só, a verdade é do corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele que comanda todas as coisas. Então, Jesus estava falando: olha, se começar um lero-lero aí, prestem atenção, porque se começarem a falar, e quero que você guarde no seu coração, a salvação é no Senhor, e não é em placa de igreja, em denominação, em nome, em pessoas. Amém, meus irmãos? Igreja do Senhor. E esse é que ele estava falando: eu sou o Cristo. É triste que muitas igrejas faz questão de colocar o nome do pastor, apóstolo, apostila, seja o que for, assim de maneira bem destacada, piscando: isso e aquilo. Meu filho, cadê o Senhor? O Senhor ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, às vezes nem fala nele, esquece dele. Estão fazendo o quê? Eu sou o Cristo, eu que vou resolver o seu problema. E o Senhor está falando e alertando. Isso não é coisa de agora. Então, isso é ponto, nós precisamos prestar muita atenção. Vai comigo rapidinho em 1 João. Lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de João. Então nós vimos que espírito de engano, no meio, falando que é o Cristo, que é a salvação, que isso, que é aquilo. 1 João, capítulo 2, no verso 18. Aqui João ele já fala de uma maneira que possamos entender melhor o que o próprio Senhor Jesus falou, e pelo Espírito trouxe revelação a João. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém, meus irmãos? Aqui nós vemos, João faz um trocadilho de palavras. Ele escreve a carta às igrejas. Ele está exilado na ilha de Patmos. E ele escreve essa primeira carta à igreja, ao corpo de Cristo. Ele fala assim: olha, o anticristo vem, mas muitos anticristos já estão vindo. E ele lembrou do que o Senhor Jesus tinha falado lá atrás. E isso quer dizer a respeito do que nós vamos entender, tomar todo o cuidado. Ele falou assim: eles estavam passando, obviamente, por muitos problemas gnósticos, de ataques, isso, aquilo, falando disso, falando daquilo. E o Senhor Jesus estava falando com João e falando: João, avisa a igreja, avisa, lembre daquilo que eu falei lá atrás, lá no Monte das Oliveiras, muitos anticristos. Então ele fez um trocadilho de palavras aqui, falou: vem o anticristo. Ele de maneira alguma, ele negou a vinda do anticristo, que é algo que outro dia eu posso explanar melhor aqui para vocês. Mas ele diz: muitos falsos, muitos anticristos estão vindo. E mais embaixo ele fala assim: diziam que era dos nossos, mas se fosse dos nossos, não fariam o que estão fazendo. Então, esse ponto é importante. Voltemos então em Mateus. Vamos ver os outros pontos. Fala comigo: espírito de engano. Está muito fraco. Espírito de engano no meio da igreja. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, então Jesus vem falando de vários pontos. Então não é só coronavírus e HIV e não sei o que, isso e aquilo. Tem muitas coisas que são sinais
de que está próximo o final dos tempos. E se analisarmos, você vê que cada um deles está bem nítido para nós. E Jesus estava falando, olha, a hora que essas coisas ficarem bem latentes, bem nítidas para todos, vocês já estão entendendo que está para bater o horário. Continuando, versículo 6. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? Vocês vão ouvir falar muito de guerra, rumores de guerra, mas preste atenção, ainda não é o fim. Agora, pode ser que você esteja pensando, tenho plena certeza que deve estar pensando, pastor, guerra, rumor de guerra, desde que existe a humanidade, desde que Adão pecou, já brigou, né? Caim e Abel, já começou as disputas, as guerras, e isso vem em toda a história da humanidade. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que as coisas, como eu disse, estão cada vez mais potencializadas. Cada vez mais potencializadas. E nós precisamos prestar atenção. Então, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, e entenda-se guerra, qualquer tipo de disputa. Às vezes a guerra não é uma guerra no natural que a gente conhece, mas é uma guerra financeira, uma guerra que às vezes age de outra maneira para destruir da mesma forma. E olha só que interessante. Eu peguei aqui, e isso são números, não é de site cristão, não é nada. E eu peguei e achei muito interessante. Desde que o homem começou a contabilizar pessoas sobre a face da terra, de maneira mais global, e também as disputas e guerras. Olha, no século XVI, todas as guerras que tiveram, matou 0,32% da população que existia no mundo. Eu estou falando em valor percentual, amém, gente? Não estou falando, mas tinha menos, tinha muito menos pessoas no século XVI, por isso que morreu menos. Estamos falando de valores percentuais, proporcional. No século XVII, morreu 1,05% de pessoas em guerra. Nós estamos falando de guerras, de disputas, quer guerras internas em alguns países, ou guerras entre países, amém, meus irmãos? No século XVIII, foi 0,92% da população que morreu em guerra, em disputas. No século XIX, a coisa já começa a mudar. 1,65% da população morreu em guerra. Agora, olha que interessante. A hora que vocês ouvirem falar em guerra, rumores de guerra, Jesus está falando, não é uma coisinha simples. No século XX, foi 4,55% da população que morreu em guerras e conflitos. Primeiro que no século XX tivemos 2 guerras mundiais. E olha só, nesse período, no século XX, terminamos o século XX, com 2,5 bilhões de pessoas na face da terra. Faça a conta, meu filho. Presta atenção nos sinais. Então, aqui algumas pestes e coisas, é apenas mais um em cima daquilo que Jesus vem falando e que ele veio sempre alertando. E quem perseverar até o fim será... Amém, meus irmãos? E ele ainda fala assim, não fica atemorizado não, eu estou só falando. Vamos pôr assim... É que não tinha condições daquele povo entender. Seria como se Jesus falasse, a hora que passar a marca, friso meu, amém, gente? A hora que passar a marca dos 4,5% que morrem em guerra, abrolhos, como disse Pero Vaz de Caminha. Porque o negócio está chegando no fim. Vamos continuar? Vocês estão acordados aí? Quem está acordado fala amém. Oh, glória. Vamos lá, continuando. Versículo 7, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Bom, meus filhos, não é que a notícia antes não chegava, podia até demorar, mas chegava. Mas nunca se ouviu também na história, eu estou falando, se você pesquisar em coisas naturais, aí sites naturais e notícias normais, não estou falando de coisas de cristianismo não. Nunca se ouviu tantos problemas de maremotos, terremotos, tsunamis. Não, pastor, mas sempre existiu, mas o número que vem, e lembre-se do que Jesus estava falando, está sempre sendo potencializado, amém, gente? Não precisa ir longe. Ele falou, em lugares que vocês nem imaginaram, vai acontecer. Nós no Brasil,
Se você pegar aí questões geológicas, nós moramos, o nosso país, louvado seja Deus por isso, nós moramos em cima de uma placa tectônica. Não temos no nosso país, bifurcação de placas tectônicas, que é onde dá terremotos. Sempre resolve dar uma acomodada na coisa. Porém, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, tivemos um terremoto aqui. Em Minas Gerais, né? Onde que foi, gente? Delfinópolis, acho que foi Delfinópolis. Ué, aqui em Franca nós sentimos. Os meninos estavam na escola aqui e sentimos um negócio. Falei, o que está acontecendo? Graças a Deus que foi uma coisa pequena. Mas o que está acontecendo? Presta atenção, gente. Nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, porque nós não estamos em placas tectônicas aí para estar tendo terremoto. Aconteceu. E as pestes, bom, aqui entra tudo isso. Inclusive nem vou falar do coronavírus, porque todo mundo já está escolado aí. Então todas essas coisas, o Senhor falou, olha, além de guerra, haverá pestes, haverá terremotos, tsunamis. Gente, hoje em dia, quantos tsunamis não aconteceu? Pastor, é que antes não tinha notícia. A notícia simplesmente está chegando mais rápido. Porém, antes a notícia chegava. Mas nunca, se ouviu falar em tantos tsunamis, que são terremotos, embaixo do oceano, que faz aquele estrago tremendo. Então dá uma olhadinha, meu filho. Preste atenção, os sinais estão latentes aí. Fala assim comigo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós não vamos entrar, arrancar os cabelos, ficar desesperado. O coronavírus, vamos tomar as medidas que precisam, vamos agir, vamos fazer. Sabemos que tem isso, tem aquilo, porém, nós vamos perseverar até o fim. Porque hoje em dia, com os sinais latentes aí, é a mesma coisa que Jesus estivesse falando conosco e fala conosco. Preciso muito mais da oração, intercessão e que vocês permaneçam firmes. Vamos continuar aqui. Versículo 8. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Vos matarão e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Meus irmãos, inversão de valores. Aquilo que é certo passa a ser errado, o que é errado é certo, as inversões de valores, e acabam deturpando, e acabando, e trazendo problemas para aqueles que confessam o Senhor Jesus. Porém, aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Muitas nações, em muitos lugares, como está aqui, serão atormentados, matarão. A hora que fala matarão, meus irmãos, quero que vocês entendam aqui. Vocês sabem que está acontecendo, não podemos negar, infelizmente. A gente vê às vezes matando cristão aí, principalmente em países muçulmanos e etc. Há um tempo atrás foi triste, uma tragédia. Pegaram vários cristãos, colocaram numa praia, não podemos nem falar por causa das crianças, e fizeram ali uma atrocidade, em que o mar ficou vermelho de sangue. E a gente fica falando, os muçulmanos são terríveis. Mas eu quero dizer o seguinte, quantas nações que não são muçulmanas, e às vezes até levam o título de nação cristã, e estão matando os cristãos, com inversão de valores, matando não no natural, mas no espiritual. A Europa, o evangelho na Europa acabou. Estão todos mortos espiritualmente. É triste dizer isso. Acabou. É triste você olhar os números que na Europa, a maioria dos templos, estou falando de templos evangélicos, depois da reforma, não estou nem entrando na questão de templos católicos. A maioria dos templos evangélicos viraram hoje bar, boate. Por quê? Mataram o povo. Falam muito dos muçulmanos de degolar, decapitar. Não, por favor, não estou fazendo menção de que eles estão corretos. Porém, tem muitas nações matando. Matando como?
fazendo a mudança, dando asas a princípios que Deus colocou como correto. Aí muitos que eram cristãos já não são cristãos mais, estão mortos espiritualmente, morreram, não conseguem levantar. Precisamos clamar pelo vale de ossos secos. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um aleluia aí? Precisamos clamar, porque há muitos vales de ossos secos. Então tem muitas nações aí matando, não matando no natural, mas matando no espiritual, dando ênfase e ensinando princípios que vão contra a palavra do Senhor. E tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor é contra o Senhor. E aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, e aquele que é inimigo de Deus morre. Sinais dos últimos dias, que está próximo. Nunca se ouviu falar tanto. Tira o ensino básico eu estou falando aqui, não estou falando de religião, estou falando de princípios cristãos. Tira das escolas. Tira tudo isso. Estão matando, as nações estão matando o povo por causa do nome de Cristo. Não pode mais obedecer. O que é isso? Professor na sala de aula é figurativo. Você não pode. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Não pode. Você não pode falar isso, fazer aquilo. Não pode corrigir. Não pode fazer nada. Não pode ensinar. A polícia não pode agir de autoridade. Bandido tem mais vantagem do que qualquer policial, do que qualquer lei. Os valores estão invertidos. Isso tudo é inversão de valores que está matando aquele que confessa o nome do Senhor. Aí o que acontece? Ou eu vou permanecer firme e sofrer as consequências que nós vamos ver aqui à frente, ou então eu morro espiritualmente. Não, pastor, é assim mesmo. Não, trocar de mulher é normal. Vai cansando dessa, troca, arruma outra. Eu mexer com uma mulher casada é normal, todo mundo faz. E assim, assado. Não, fazer tal coisa é normal. Pecar é normal. E as coisas vão ficando normais dentro da igreja, em qualquer lugar. Continuando. Fala assim, os sinais de que está chegando o fim. Então nós lemos aqui o versículo 9: sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. E nunca também se ouviu falar em tanto ódio dos cristãos. Os valores estão invertidos. Versículo 10: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e odiarão uns aos outros. Amém, meus irmãos? Preste atenção que há dois sinais aqui, bem distintos. Um é o ódio do mundo por aquele que confessa Jesus e quer caminhar nos seus ensinos e nos seus preceitos. Amém, meus irmãos? O mundo tem ódio quando vê uma pessoa que tem caráter transformado. Não somos perfeitos, porque só Deus é perfeito, mas sede santos, porque eu sou santo. E quando nós queremos caminhar em santidade, o mundo nos odeia. Agora ele vem falar de um outro sinal. Muitos vão se escandalizar. Eu sei que esse sinal aqui talvez você nunca tenha visto. Agora não está falando de mundo com cristão, está falando de cristão com cristão, irmãos com irmãos. Preste atenção nos detalhes da palavra. Olha só. Versículo 10: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Está falando de crente com crente, crente até o diabo é. Está falando de cristão com cristão, aqueles que confessam o seu nome. Muitos vão se escandalizar. Pare um pouquinho para analisar, que eu tenho certeza que se você parar um pouquinho para analisar, tem muitos afastados da igreja, mortos espiritualmente, porque se escandalizou. Você não acredita o que aconteceu. A igreja que eu estava, você não acredita, fiquei escandalizado. Por que aconteceu isso? Porque um irmãozinho fez não sei o que com outro irmãozinho. Meu filho, Jesus já falou, é sinal. E não estou dizendo que está liberado. Então nós podemos fazer qualquer coisa com o irmão, beleza, é sinal, então eu vou aproveitar esse sinal e vou mandar ver. Não.
O Senhor está simplesmente falando: olha, preste atenção, muitos se escandalizarão, mas lembre que lá no final ele diz: aquele que perseverar até o fim será... Gente, é um absurdo. Espírito de fofoca está contido aí, de maledicência, de falar de um, falar do outro. Se odiarão, muitos têm ódio de outros, às vezes sem nem saber por quê. Porque obviamente que o diabo aproveita, ele deita e rola. É fake news aí, né? Evangélica. É um tal de manda aqui, faça pra lá e isso e aquilo. De repente eu tô com ódio do irmão ali, nem sei porquê, mas tô com ódio. Posso ver a cara dele? É porque eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo, você nem sabe se é verdade, se é mentira, o que é, mas você já tem ódio. E lembre-se de uma coisa: o que odeia o seu irmão é como homicida, e nenhum homicida herdará o reino de... E muitos têm ódio um do outro. Tem ódio de líder, tem ódio de pastor. Falam de pastor, falam de líder, falam de irmão. Odeia, e às vezes não sabe nem por que odeia. Porque vai contaminando. Eu quero dizer uma coisa: esse ódio entre irmãos, uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa, achei muito interessante. É ovo de serpente. Ele bota ali e é só esperar chocar, que já nasce com a linguinha. E pronto, um fala isso, outro fala aquilo, outro já levanta não sei o quê. É aquelas questões, eu sei que você nunca passou por isso, talvez nunca veja. Aquela questão assim: vou falar uma coisa só para você. Já viram isso? Eu vi que falar assim, você já põe 2 pés. Porque você está falando só para você, ele já contou para a torcida do Corinthians, do Flamengo e mais um pouco, sempre aquela questão só para você. E também quando vem com aquela falsidade: olha, eu só estou querendo ajudar. Sim, ajudando muito, destruindo a vida de um, destruindo a vida do outro, levantando falso testemunho, falando mal desse ou daquele. Isso também é sinal. Amém, igreja? Vocês estão vendo que não é só coronavírus. Vamos um pouquinho mais para frente. Surgirão muitos falsos profetas, já falamos, tá? É uma redundância aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse amor é amor ágape, se você olhar no original. Esse amor, existem 3 tipos de amor, que no grego, do grego para o português é traduzido somente por amor. Existe o amor filos, que é amor entre irmãos, entre pessoas. Amém, meus irmãos? Existe o amor eros, é o amor entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E existe o amor ágape, o amor de Deus. É aquilo que faz o sobrenatural, é a obra do Espírito Santo. E aqui diz muito bem claro: quer mais um sinal? A iniquidade tomando conta das coisas. O que é iniquidade? Vou repetir aqui, eu sei que tem muita gente careca. Pastor, você vai repetir a historinha do sapo? Vou. Da rã? Vou. Iniquidade é quando o pecado não incomoda mais. Eu estou pecando, mas é natural, é assim mesmo. Tem gente que confunde a iniquidade com a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Ele é longânimo por quê? Porque ele fica aguardando. Vamos ver se o cara toma jeito, vamos ver se ele melhora, vou dar mais um tempinho para ele. E tem gente que acha que pelo fato dele ser longânimo, ele esqueceu que está tudo bem, eu posso pecar, eu posso trair, eu posso falar mal, eu posso fazer isso, fazer aquilo, está tudo bem, não aconteceu nada. E é iniquidade. Iniquidade é quando o pecado não incomoda mais. E isso é triste. É uma das coisas que Deus abomina. E o diabo é esperto. Ele não vem falando de pecado e fazendo você errar assim, parecer vermelhão, de tridente, aquela cara feia, desconjuntado. Não, ele é esperto. Ele vem de maneira sorrateira. Vem de várias maneiras. Por exemplo, o pastor Marlon sempre fala aqui, às vezes vem vestido daquela espingardinha de matar crente. Mas aquele exemplo típico que eu acho muito interessante. A questão da rã. A rã é um anfíbio. E ele não tem o sangue quente como o nosso.
Então a rã, ela tem problemas, ela tem, assim como todo anfíbio, todo animal que não tem sangue quente, a dificuldade em perceber as variações térmicas. Se você pegar uma rã, pegar uma panela com água quente, pegar e jogar a rã lá dentro, ela vai dar um pulo. Tem algo errado aqui. Mas se você pegar uma rã, colocar na água fria e acender fogo brando, devagarzinho, e ela vai ficar ali nadando, olhando para você. Croc, croc, croc. E você vai esquentando, esquentando, e ela morre cozida sem perceber. E iniquidade é isso, é o pecado que vem vindo devagarzinho, e você está lá, feliz da vida, nadando. Ai, que maravilha, ai, ai, que maravilha, isso não tem problema nenhum, não aconteceu nada. E ela está ali, não está acontecendo nada, e ela fica olhando, o que é esse bobão olhando? E eu sei lá, olhando para a cara lá, e aumentando o fogo. Isso é iniquidade. E nós precisamos entender que a iniquidade tem uma outra palavra na Bíblia que chama-se apostasia. A iniquidade traz apostasia. Eu não vou entrar aqui, mas a pastora abriu o culto falando da carta aos Tessalonicenses, e Paulo fala, olha, vem antes da vinda do Senhor apostasia. Apostatar é deixar. Hoje em dia o povo está deixando a fé, está deixando os princípios, deixando os ensinamentos, e tudo aquilo que você cobra, que você fala e você ensina, que é realmente para mudança e alteração, aquilo incomoda, porque não é dessa maneira que eu quero. Eu quero que o Evangelho, a Boa Nova, se adapte à minha vida, não eu tenha que mudar para se adaptar naquilo que Deus tem. Fala assim, iniquidade é um dos sinais. Amém, meus irmãos? E aqui no final, fala assim comigo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem muita coisa aí. Não é só coronavírus, não é só HIV. Tem muitas coisas que Jesus alertou. E tem outras também, que em um outro estudo, um outro dia, porque nós podemos pegar o livro de Daniel, nós podemos pegar o livro de Apocalipse e ver muitos outros sinais. Mas esses são os principais que o próprio Senhor Jesus falou. E o Evangelho será pregado em toda a terra. Amém, igreja? Então nós vamos tomar a nossa posição, entender os princípios de Deus. Fica em pé, em nome de Jesus. Repete comigo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai, ensina-nos, Senhor, a entender os teus sinais.